Hoje, gente, é sobre contratos administrativos. Nós conversamos muito nas aulas passadas sobre os atos administrativos, sobre os poderes da administração, e nós vimos, e ficou muito claro, três princípios que eu tenho falado constantemente neles para vocês. O princípio da legalidade, né, que vige no direito administrativo, em que o administrador público ele não pode fazer nada que não esteja previsto em lei, diferente do que ocorre no direito privado, né, nas relações entre pessoas que são regidas aí pelo direito privado. O que não é proibido por lei é permitido, isso não acontece no direito administrativo por conta do princípio da legalidade. E a gente falou muito também no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que eu sempre disse para vocês que a administração pública ela se encontra numa posição de superioridade em relação ao particular, porque o interesse maior é o interesse da coletividade, né, que tem que se sobrepor ao interesse individual. E nós falamos muito também no princípio da indisponibilidade do interesse público, que o administrador ele não tem autonomia para decidir via de regra. Até mesmo os atos discricionários, que a gente já conversou sobre isso, os atos discricionários, eles também existem requisitos ou elementos de validade que a gente viu que também são vinculados à lei, né? Então, esses três princípios, que são os pilares, pedra de toque do direito administrativo, hoje você vai entender como isso tem influência nos contratos administrativos. Então, quando a administração pública ela precisa, né, adquirir mercadorias, a prestação de serviços, comprar alguma coisa, algum produto, né, tudo que ela precisa para estar ali gerindo a máquina, via de regra, é necessário que se faça através de um processo de licitação, né? Mas a gente vai ver que nem sempre é necessário se abrir um processo de licitação para que seja contratado um particular para realizar uma obra, um serviço, ou comprar uma mercadoria. Existem casos, a gente vai estudar, quando a gente estudar licitações da Lei 8.666, existem casos em que há dispensa de licitação. Mas, via de regra, quando a administração pública precisa contratar com um particular, isso, via de regra, se dá através de um processo licitatório, tá? E é por conta desse processo licitatório que a gente vai estudar hoje os contratos administrativos. Então, pode ser que a administração pública firme um contrato administrativo com alguém que ganhou uma licitação, né? Então, se uma empresa participou de uma licitação para a realização de uma obra pública, por exemplo, dentro do instrumento de licitação, dentro desse instrumento, vai vir uma minuta do contrato administrativo que aquela empresa ganhadora daquele processo de licitação vai assinar com a administração pública. Então, quando sai o edital de licitação, já sai no bojo do edital de licitação uma minuta de um contrato administrativo, e aí essa empresa participante ela já conhece já previamente as cláusulas do contrato que ela irá assinar. Mas outra coisa, não necessariamente, para que haja a formalização de um contrato administrativo, não necessariamente tem que haver licitação antes. Existem casos que a administração contrata diretamente sem processo licitatório. E aí, isso se dará também através de um contrato administrativo. Você pode estar se perguntando assim, Giovana, essa matéria aí, contratos administrativos, não está no Código Civil, não. Óbvio que não, porque nós não estamos aqui falando de direito privado, nós estamos falando de direito público, direito administrativo, né? E onde que está, então, essa matéria de contratos administrativos? Em que lei eu encontro isso? A primeira previsão que você vai encontrar sobre contratos é a própria Constituição Federal, né? Quando ela fala lá no artigo 37 que é necessário para que o poder público possa contratar com particular que seja realizado através de contratos administrativos. Mas essa matéria ela está disciplinada numa lei federal, na Lei 8.666 de 93. A Lei 8.666 de 93, ela não é só uma lei de licitação, ela é a lei de licitação e contratos administrativos. Então, a primeira parte da Lei 8.666, que vai até o artigo 53,
é tudo sobre licitação, as modalidades de licitação, as causas de dispensa, de inexigibilidade, está tudo ali dentro das formas de habilitação no processo de licitação. Os contratos, eles aparecem no artigo 54 da Lei 8666 de 93 em diante, tá? Então, é no artigo 54, tá lá, capítulo dos contratos, seção disposições preliminares. Aí começa o artigo 54. E aí você vai ter no artigo 54 as disposições gerais. Depois você vai ter lá no artigo 58 algo super importante, que são as prerrogativas da administração pública de poder, né, alterar unilateralmente. São as cláusulas exorbitantes que a gente vai ver, certo? Nós vamos estudar. Depois tem lá no artigo 60 a formalização dos contratos e aí por diante, né? A forma de rescisão unilateral, de forma amigável ou judicial, tá tudo a partir aqui do artigo 54, tá bom? Da Lei 8666. E nós vamos começar então falando sobre isso. Existe no portal de vocês, lá no Encontro 11, na pré-aula, uma apostila, um material em PDF muito bom, muito completo, que eu disponibilizei lá para vocês, tá? E para que você, como é uma apostila em PDF que tem mais de 200 páginas, vocês não ficarem doidos procurando, eu já aproveitei e coloquei lá, da página 80 até a página 100 e alguma coisa, que é a primeira parte dessa matéria que nós estamos estudando de contratos. Contratos administrativos é uma matéria muito grande, ela não tem como ser dada numa aula só, então hoje a gente vai trabalhar os aspectos, principais aspectos, as características do contrato administrativo, e semana que vem nós vamos estar trabalhando as modalidades, né, os tipos de contrato administrativo. Então hoje, seguindo aqui o material que eu disponibilizei na tela para vocês, nós vamos trabalhar a definição e as características dos contratos administrativos, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e as formas de rescisão desses contratos. O contrato administrativo, gente, é um ajuste que a administração pública firma com o particular ou outra entidade administrativa para atingir objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração pública. Então, as características gerais são intuito personae, ou personalíssimo, a gente vai estudar, né? Quando a administração pública, ela contrata com aquele vencedor ali da licitação, né? Ou ela firma um contrato com uma pessoa jurídica, esse contrato, ele não pode ser não pode ser transferido, cedido, essa empresa não pode subcontratar, por isso a gente fala que ela é intuito personae, ou seja, quem assinou o contrato administrativo é quem está vinculado ali à administração pública. Comutativo, porque ela traz direitos e deveres para todas as partes, né? Então, da mesma forma que ela traz direitos, ela traz deveres e obrigações para ambas as partes. Consensual por quê? Porque ninguém pode ser obrigado a firmar um contrato com a administração pública. Ninguém pode ser obrigado, né? Então, ele é bilateral por quê? A minha empresa participa de uma licitação, por exemplo, para poder assinar um contrato administrativo. Ou eu aceito, mesmo nos casos em que não é necessário licitação, eu firmo um contrato com a administração pública, isso é interessante para a minha empresa, interessante para mim. Então, ele é bilateral, precisa de um acordo de vontades da administração pública e do particular que está contratando. Formal, porque existe uma formalidade prevista na lei que deve ser obedecida. Uma formalidade que é trazida pela própria lei. Então, se você pegar, por exemplo, os casos de licitação, né, de modalidades de licitação, a Lei 8666 vai trazer exatamente a forma que essa licitação precisa ocorrer, qual a modalidade dela, para que assim seja firmado o contrato administrativo. Então, por exemplo, a gente vai estudar lá na Lei de Licitações, que vai ser a próxima matéria que nós vamos estudar depois de contratos. Você vai estudar lá na Lei de Licitações que se a administração pública quiser contratar um particular, uma empresa particular,
para realizar uma obra pública, se essa obra pública for de grande vulto, for uma obra de engenharia, por exemplo, ela tem que abrir esse procedimento licitatório necessariamente na modalidade concorrência, porque existe uma forma trazida pela própria Lei 8666. Da mesma forma que a Lei 8666, quando ela vem trazendo dos contratos, a partir ali do artigo 54, ela fala o que deve conter num contrato administrativo. Olha, tem que ter tais cláusulas, a possibilidade de exigência de garantia, penalidades, a possibilidade da obra ser fiscalizada, a exigência de uma caução prévia e por aí vai, né? Então, o próprio contrato administrativo, a própria Lei 8666, né, a partir do artigo 54, que vem trazendo todas as formas que os contratos administrativos deverão obedecer. Então, você repara que isso está ligado diretamente ao princípio da legalidade. E oneroso é outra característica do contrato administrativo. Porque não tem contrato administrativo em que a outra parte não receba nada, né? Então, existem aí obrigações recíprocas, né? E a administração pública paga efetivamente pelo serviço ou pela obra que está sendo prestado. Não existe contrato de natureza administrativa gratuito, né? Só um momentinho, gente. Prosseguindo, então. As definições e as características, então, no contrato administrativo, né? Como eu falei para vocês, eles são diferentes dos contratos privados. Então, inicialmente, é necessário definir o contrato administrativo. Contrato, de uma forma geral, tanto do direito privado quanto do direito administrativo, é um acordo de vontade firmado livremente entre as partes. Por isso a gente falou bilateral. E comutativo, como a gente viu, com direitos e obrigações para as partes. O contrato administrativo, em síntese, ele é um acordo celebrado pelo poder público sobre as regras de direito público visando o interesse da coletividade. E aqui, eu quero te fazer uma observação para não te gerar uma confusão. Quando eu digo aqui que é um contrato, né, em que é firmado pela administração pública dentro das regras do direito público, por que isso? Porque nem todo contrato firmado pela administração pública é um contrato administrativo. Lembra quando a gente conversou lá nas aulas de atos administrativos e que existe uma diferença entre atos administrativos e atos da administração? Então, os atos administrativos são atos que são praticados pelo poder público sobre a égide do regime de direito público, ou seja, tem que obedecer o que está previsto na lei, tem que obedecer os princípios implícitos e expressos, existe todo um regramento de regime jurídico que tem que ser obedecido. Mas quando a administração pública ela pratica um ato da administração, ou ela firma um contrato com particular, que não é um contrato administrativo, como aquele exemplo que eu dei para vocês, quando ela firma um contrato de locação. Quando a administração pública me procura, eu tenho um imóvel para alugar, tá certo? Eu tenho um imóvel para alugar. E aí, a administração pública municipal me procura, fala, Giovana, nós temos interesse, o município de Linhares tem interesse em alugar o seu imóvel para montar ali uma repartição pública. Falo perfeitamente. O mesmo contrato de aluguel que eu faria com você particular é o mesmo contrato que eu vou fazer com a administração pública. Não vai haver nenhum privilégio da administração pública. Ela não vai estar naquele tipo de contrato fazendo um contrato administrativo comigo, não, que coloque ela numa posição de superioridade. Isso não existe. Nesse momento, ela está na mesma posição horizontal que eu. Nós somos iguais, porque naquele contrato vige regras de direito privado, que estão lá no Código Civil, no contrato de locação, está lá na Lei 8.245. Então, veja bem, isso não é um contrato administrativo, é um contrato regido pelo direito privado. O que nós estamos estudando hoje são os contratos administrativos, tá?
E aqui há um regramento de direito público. Então, por que existe um regulamento de direito público? Existe aqui uma posição de verticalidade. A administração pública ela é superior ao particular. Então, a gente vai ver que existem cláusulas nesses contratos administrativos, que são chamados de cláusulas exorbitantes, que não teriam jamais um contrato de direito privado. Porque se você colocasse, por exemplo, essas cláusulas exorbitantes, que a gente vai estudar daqui a pouco, estão ali no artigo 58. Se você fosse colocar num contrato de direito privado essas cláusulas exorbitantes que existem no contrato administrativo, esse contrato seria um absurdo, esse contrato seria leonino, esse contrato seria, inclusive, até podendo ser anulado no judiciário, porque as cláusulas seriam colocariam as partes em condições completamente desequilibradas, né? Então, as cláusulas exorbitantes, elas só existem nos contratos administrativos porque a administração pública ela tem uma posição de superioridade sobre o particular. É por isso que essas cláusulas, que são prerrogativas, elas são só características de contrato administrativo. A principal diferença que demonstra essa posição de supremacia da administração é que os contratos administrativos, a administração pública tem prerrogativas, que é o que eu acabei de falar, consubstanciado nas chamadas cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas podem ser definidas como aquelas que não são comuns, como eu disse, ou que seriam ilícitas nos contratos entre particulares, pois encerram prerrogativas ou privilégios de uma parte em relação à outra. Tá, Giovana, mas qual seriam, então, essas cláusulas exorbitantes? Essas cláusulas exorbitantes são as cláusulas que elas exorbitantes por quê? Porque elas exorbitam, né? Elas extrapolam, né? O que seria normal de um contrato. Elas colocam a administração pública numa posição muito superior, que faz com que o administrado, aquela pessoa que contratou com a administração pública, tenha situações mais onerosas do que a própria administração pública. Ele está numa situação menos privilegiada, né? Então, nesse caso, são cláusulas exorbitantes. Quais são elas? Você percebe que essas cláusulas, elas não teriam jamais condições de estar num contrato de direito privado. Olha lá, artigo 58 da Lei 8666 de 93, dispõe o seguinte: a administração pública tem o poder de modificá-los, né, unilateralmente. Modificar quem? Modificar os contratos administrativos, né, as cláusulas dos contratos administrativos. Unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Veja bem, a administração pública ela não precisa ir a juízo para pedir alteração de cláusula contratual, não. A administração pública ela tem um poder de alterar uma cláusula do contrato sem que a outra parte concorde. Por exemplo, foi assinado um contrato administrativo para a realização de uma determinada obra pública. E a administração pública inicialmente tinha determinado que a obra se daria no quilômetro 100 a 130, por exemplo, da BR-101. A administração pública fala, não, eu quero alterar esse contrato para expandir essa obra não até o quilômetro 160, mas até o quilômetro 200 da BR. É possível? É possível. Só que isso vai ser feito. A gente vai ver daqui a pouco um aditivo contratual, né? Em que vai haver uma cláusula aí de compensação ou de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para que isso seja pago, né? Já que a obra vai ser estendida. Então, é possível que a administração pública altere, né? Modifique unilateralmente. Outra coisa que a administração pública pode fazer, ela pode rescindir unilateralmente nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 dessa lei. O artigo 79, inciso 1, vamos lá para ele, na Lei 8666. O artigo 79 diz: a rescisão do contrato poderá ser. Então, ele está dizendo quais são os casos em que a administração pública
pode rescindir o contrato. A rescisão do contrato poderá ser, inciso 1, determinada por ato unilateral escrito da administração nos casos enumerados no inciso 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Então, veja bem, esse artigo 79, inciso 1, te remete ao artigo 78, que é o artigo anterior. O artigo anterior fala: constituem motivo para a rescisão do contrato. Inciso 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Então, a administração pública verificando que você, contratado, não está cumprindo as cláusulas contratuais, as especificações, os projetos ou os prazos, ela pode rescindir unilateralmente o contrato, acabar com o contrato, por fim o contrato, porque você, contratado, deu causa. Como ela também pode, no caso de cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Como também, no inciso 3, a lentidão no cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. Olha, ela observa que a empresa contratada está com uma lentidão e ela não vai conseguir entregar aquela obra a tempo. Um exemplo disso seria naquela época que nós tivemos a Copa do Mundo e que vários estádios foram construídos às pressas, né? Primeiro as obras ficaram muito atrasadas, depois eles foram construídos, terminados à pressa para a Copa do Mundo. Algumas obras que haviam sido, alguns contratos administrativos foram rescindidos porque algumas daquelas empresas comprovadamente não iriam entregar aquela obra no prazo determinado. Outra coisa que ensejaria aí a rescisão é o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Veja bem, o atraso injustificado. A empresa contratada não tem uma justificativa real, plausível, para justificar esse atraso. O inciso 5, a paralisação da obra, do serviço ou fornecimento sem justa causa e sem prévia comunicação à administração. Até nesse caso, a empresa paralisa a obra, tá bom? Sem um justo motivo e não comunica isso à administração pública. Outra possibilidade seria a paralisação, né, do serviço ou do fornecimento, a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital ou no contrato. No início eu disse para vocês que os contratos administrativos, vias de regra, eles são intuito personae, ou personalíssimos. Então, veja bem, é proibido que essa empresa contratada, ela subcontrate, ela pegue outra empresa para prestar um serviço que ela assinou um contrato com a administração pública, né? Também se houver associação, transferência total, parcial, fusão, cisão, também isso não é permitido, por causa exatamente daquela característica dos contratos administrativos serem personalíssimos ou intuito personae. O desatendimento das determinações regulares também, da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução. Então, a gente viu que uma das possibilidades, então, é que a administração coloque um fiscal para acompanhar a obra, e se esse fiscal observar algo que está errado e faz essas ponderações ao contratado e o contratado não obedece, não cumpre essa normatização, essas determinações regulares, pode dar causa à rescisão. O cometimento reiterado de faltas também na sua execução, a decretação de falência, tá certo? Seria outra possibilidade, alteração social na estrutura da empresa, no estatuto ou no contrato social, e as razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa. Olha só, presta muita atenção. Todos esses incisos do artigo 78 que eu li para você, do inciso 1 até o inciso 11,
Quem deu causa a essa rescisão foi o contratado. Ele descumpriu alguma coisa que fez com que a administração pudesse rescindir. O inciso 12, não. O inciso 12, a rescisão é dada porque a administração acha que é interesse público acabar com aquele contrato. Ela acha que é conveniente e oportuno com o fim daquele contrato. Não foi o contratado que deu causa. Entende? E o inciso 17, que seria a última possibilidade de rescisão, o inciso 17 do artigo 78, que diz a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução de um contrato. Se houve também um caso fortuito ou força maior, aí há a possibilidade da administração pública, então, ela rescindir unilateralmente esse contrato. Tá? Isso é apenas uma das cláusulas exorbitantes. A outra, eu já falei para vocês, é a possibilidade de fiscalizar-lhes a execução, ou seja, a administração coloca um fiscal, né, um funcionário dela ou contratado por ela, para fiscalizar a obra, né? Então, isso também é outra característica de cláusulas exorbitantes. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Olha, a administração pública verificando que o contratado não está cumprindo as cláusulas, ela pode aplicar uma multa, tá certo? Como ela pode levantar a caução que foi depositada inicialmente pela empresa contratada. Eu expliquei isso para vocês na aula passada. Inclusive, expliquei na aula de atos e reforcei na aula de poderes. A administração pública, ela pode exigir, né, através de uma cláusula no contrato administrativo, que a empresa contratada preste uma caução. Ela faça um depósito em dinheiro para garantir que, se ela abandonar a obra, a administração pública pega aquele dinheiro que está depositado e dá prosseguimento àquela obra ou aquele serviço público, por conta do princípio da continuidade do serviço público, tá? Que vige nos contratos administrativos. O inciso 5 fala: nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Olha só, pode acontecer que a administração pública, ela verifique, tá, que aquela empresa abandonou a obra, por exemplo, ou a obra ou um serviço público. O que a administração pública pode fazer? Ela pode ocupar, e se tratando de serviços essenciais, ela pode ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis e até mesmo se utilizar de funcionários dessa empresa. Então, vamos supor, uma empresa que estava responsável por uma obra pública abandona a obra, certo? O que a administração pública pode fazer? Que é uma das cláusulas exorbitantes que vão estar lá presentes no contrato de administração pública. Ela pode se apossar daqueles maquinários, daquelas ferramentas, daqueles tratores, todas aquelas máquinas daquela empresa privada contratada e dar prosseguimento à obra. Se tiver um imóvel lá, em que por exemplo, em que esses implementos, essas máquinas, né, os almoxarifados estão todos lá naquele terreno, ela pode ocupar aquele imóvel. Como ela pode pegar os funcionários que estão ali sem trabalhar e falar: não, vocês vão dar prosseguimento à obra. Então, isso é uma cláusula exorbitante que é previsto nos contratos administrativos. Essas cláusulas exorbitantes, elas não precisam de que o Poder Judiciário anua. Não é necessário. A própria administração pode tomar essas medidas sem precisar ingressar no Poder Judiciário. Tudo bem, gente? Tudo bem, Graziele? Tudo bem, Rafael? Como notamos, algumas dessas cláusulas não são comuns nos contratos privados, mas podem existir desde que não contraria disposições expressas em lei, com o poder de alteração unilateral por uma das partes, de rescisão unilateral antes do prazo estabelecido, a fiscalização, a execução do contrato e exigência de caução. Por outro lado, cláusulas
essas cláusulas seriam ilícitas em contratos privados, eu já expliquei para vocês, né? Isso é normal num contrato administrativo. Bom, em relação, e aqui, tudo que eu falei para vocês até agora, então, se aplicam aí as cláusulas exorbitantes que são previstas aí nos contratos administrativos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da classificação, ou melhor dizendo, das características que a Maria Silvia Zanello de Pietro traz, as principais características que ela traz dos contratos administrativos. Isso é obviamente que isso é uma classificação doutrinária, né? A primeira é a presença da administração pública como poder público. Essa eu já expliquei para vocês. Eu falei que a administração pública ela vai estar aqui numa condição de superioridade, né? Não vai ser uma relação horizontal com particular, não, como seria, por exemplo, naquele contrato de locação. É uma relação de verticalidade. A administração pública ela é superior, né? Ela tem prerrogativas, privilégios que o particular não tem. Outra é a finalidade pública. Todo contrato administrativo, ele deve atingir uma finalidade pública, ainda que essa finalidade não seja uma finalidade diretamente. Por exemplo, quando você fala assim, a administração pública, ela firmou um contrato com aquele pessoal que tem as bancas no mercado municipal, para que eles pudessem ali vender suas mercadorias. Ou ela firmou um contrato com o pessoal que tem aqueles quiosques na praia, né, para que eles montem ali seus bares e restaurantes. Veja bem, inicialmente parece que é um interesse do particular que está sendo atendido ali, daqueles donos daqueles estabelecimentos, mas não é. Indiretamente, é um interesse da coletividade, que a praia tenha toda uma estrutura, um suporte com alimentação, com bebida e tudo mais. É também interesse para o comércio local aquelas bancas no mercado municipal, trazendo aquelas mercadorias. Então, embora não pareça inicialmente um interesse da coletividade, um interesse direto da coletividade, é sim, de forma indireta, está atendendo uma finalidade pública. Obediência à forma prescrita em lei, já conversei para vocês, os contratos administrativos têm que obedecer o que está escrito na lei, especialmente a Lei 8666. O procedimento é um procedimento legal também com todo o rito e a forma que está prevista na lei. A natureza é um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Quando você estudou lá em direito do consumidor, você estudou que nas relações de consumo, o consumidor, ele não discute cláusulas de contratos, principalmente em relação lá, quando a gente fala dos contratos bancários, né, com as instituições financeiras, você adere a um contrato que já está pronto. Com a administração pública, os contratos administrativos são exatamente assim. Você que ganhou a licitação, ou você que assinou um contrato administrativo com o poder público, você não discute cláusulas. As cláusulas já vêm lá no instrumento licitatório. Quando você participa de uma licitação, já vem necessariamente no edital de licitação uma minuta do contrato administrativo, que já vem cláusulas pré-fixadas. Você não discute essas cláusulas com o poder público. Você concorda ou não concorda. Se você não concordar com ela, você não firma um contrato com a administração pública. O intuito persona eu já expliquei, a presença de cláusulas exorbitantes também já expliquei, e a mutabilidade nós vamos conversar, porque tem a ver com a alteração ou pela própria administração, ou por fatores externos, como uma crise econômica, por exemplo. Então, essa mutabilidade são alterações que podem ser feitas pela própria administração pública, mas também são alterações que podem decorrer de uma situação econômica. A gente vai estudar as áleas ou riscos administrativos e econômicos. Tudo bem, gente, até aqui? Posso continuar? Vocês estão aí? Bom, presença da administração pública como poder público. Já expliquei para vocês, a administração aparece aí, né, com essas prerrogativas que o particular não tem. A finalidade pública também eu já disse, né, que embora ela possa não ser aparentemente de utilidade direta, né,
mas ela indiretamente é sempre visando o interesse público. A obediência à forma prescrita em lei. A administração ela só pode fazer o que a lei permite, porque ela está agarrada ali, vinculada ao princípio da legalidade, né? Então, ao contratar, ela deve obedecer às formas estabelecidas em lei. A gente sabe que o direito administrativo ele não é codificado, então ele está todo em leis esparsas, né? Referente aos contratos administrativos, as normas de aspecto formal dos contratos estão previstos na Lei 8.666, a partir do artigo 54, como eu já disse, né? Podemos destacar a exigência legal de que na redação do termo do contrato ou outro instrumento equivalente deverão ser observadas as condições estabelecidas no edital de licitação ou na carta convite. O procedimento legal, né, são estabelecidos pela lei determinados procedimentos obrigatórios para a celebração do contrato. Às vezes, o que pode se exigir ali é uma autorização dada pelo legislativo, ou pelo poder, né, ou pela autoridade competente, ou tem que existir recursos orçamentários para que possam ser firmados esses contratos, né? Tudo isso decorre do princípio da legalidade. A natureza de contrato de adesão, que eu já expliquei para vocês, em que pese ser um negócio jurídico bilateral, porque precisa da anuência da outra parte, né? Apenas uma das partes estabelece as cláusulas contratuais. Essa parte aí é necessariamente a administração pública. Nos contratos administrativos, todas as cláusulas são fixadas unilateralmente, né, pelo poder público, e segundo Maria Silvia de Pietro, pelo instrumento convocatório da licitação, o poder público faz uma oferta e todos os interessados fixando as condições em que pretende contratar. Então, quando os interessados fazem as suas propostas, eles aceitam as condições que já estavam previstas lá naquela minuta de contrato, tá? O artigo 40, parágrafo 2º da Lei 8.666, estabelece que dentro do anexo do edital licitatório deve constar a minuta do contrato firmado com a administração. Também já falei isso para vocês, né? Então, uma das características dele é exatamente essa ser aí um contrato de adesão. Intuito personae, todos os contratos para os quais a lei exige licitação são firmados intuito personae, o personalíssimo, tendo em vista que eles são firmados em razão das condições pessoais do contratado. Então, o próprio artigo 78, inciso 6 da Lei 866, veda a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial. Olha só, em relação a isso, eu quero fazer uma observação. Você vai dizer assim, Giovana, nunca, em hipótese nenhuma, é possível a subcontratação, mas eu já vi empresa sendo subcontratada. Olha só, não é a regra, mas podem haver exceções. Se dentro do contrato administrativo tiver uma cláusula permitindo essa subcontratação, aí será possível. Por exemplo, uma empresa que vai fazer uma obra pública. Essa empresa necessita de um serviço específico que ela não tem condições técnicas de prestar. Só existe uma empresa no mundo que presta determinado serviço. Ou só tem uma empresa que tem aquele maquinário, ou tem aquele conhecimento técnico para realizar um determinado serviço naquela obra, naquele projeto. É possível que se preveja isso no contrato administrativo e a administração permita, então, que em relação especificamente àquele tipo de serviço, a prestação daquele serviço, seja subcontratada uma empresa para realizar apenas aquilo. Se isso estiver previsto no contrato administrativo ou no edital de licitação, não tem problema nenhum, mas a regra é que não é possível. Então, isso aí, essas medidas são só possíveis caso expressamente previstas no edital e no contrato. Além disso, caso não haja previsão expressa, todas as medidas ensejam a rescisão unilateral do contrato. Então, se não houve previsão
além de ensejar a rescisão, vai haver aplicação das sanções previstas no artigo 87 e as consequências do artigo 80. O artigo 87, que traz lá, né, quais são as sanções, vamos passar o olho rapidinho aqui. O 87 fala, por exemplo, advertência, multa, suspensão temporária da participação de licitação e impedimento de contratar com a administração pública por um prazo não superior a 2 anos. O 87.4 fala de uma declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, né? Então, ela traz aqui uma série de sanções, além da possibilidade de rescisão desse contrato. Outra coisa que eu já bati muito aqui, né? Já expliquei a presença de cláusulas exorbitantes, dentre elas aí a possibilidade de exigir uma garantia. O poder público pode exigir dentro de um contrato administrativo que o contratado preste uma garantia. Aquele exemplo que eu dei para vocês da caução, do depósito da caução, que é um dinheiro que o contratado ele deposita no início, né, antes de começar a obra, no início, que eu digo na assinatura do contrato, para garantir que se der alguma coisa errada e essa empresa não conseguir concluir a obra, a administração levanta essa caução, né, que é uma das modalidades de garantia para dar continuidade à obra. Mas é possível também a alteração da rescisão, né, ou rescisão unilateral, fiscalização e aplicação de penalidades e a retomada do objeto. Ora, a administração pública, ela pode, entendendo que é de interesse público, né, retomar a obra. Por exemplo, olha, não é mais conveniente, oportuno, não é interessante para a administração pública que uma empresa privada continue fazendo essa obra. Nós, poder público, vamos diretamente tocar essa obra. Ela pode simplesmente rescindir esse contrato e retomar o objeto, retomar a obra, e ela mesma, a administração pública, dá prosseguimento. Outra característica é a mutabilidade, né? E aí nós temos uma divergência doutrinária aí entre a Maria Silvia, que é uma grande, né, administrativista, e uns outros doutrinadores em relação à mutabilidade. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, a mutabilidade contratual pode decorrer de outras formas, dando margem à aplicação das teorias do fato do príncipe e da teoria da imprevisão. Nós vamos abordar daqui a pouco, depois do intervalo, no tópico equilíbrio econômico. Segundo muitos doutrinadores, a mutabilidade nada mais é do que o poder da administração de alterar ou rescindir, que é o que eu falei para vocês. Só que veja bem, quando a administração ela altera cláusulas do contrato, muda cláusulas do contrato, isso gera um impacto no contrato, um impacto financeiro, um impacto econômico financeiro. Então, se ela aumenta um projeto, se ali durante uma obra ela inventa de criar algo que não estava previsto, tá certo? Ou ela quer mudar, ampliar o projeto, ou ela quer reduzir o projeto. Tudo isso é previsto na Lei 8666, tudo isso ela pode fazer. Só que isso vai ter um custo, né, diferente do que inicialmente foi contratado com o particular. Então, isso precisa ser revisto, né? E aí faz-se um aditivo contratual, trazendo novas cláusulas, né? Para recompor, a gente vai ver a diferença entre recomposição e reajustamento. Ela vai recompor para que essa proposta inicialmente feita, se mantenha. Porque se ela resolve alterar a obra, e isso gera um custo excessivo, o contratado não é obrigado a suportar esse custo, né, e tomar um prejuízo, não. Então, esse contrato ele precisa ser recomposto. Então, qualquer alteração, qualquer mutabilidade, ela vai gerar um desequilíbrio que tem que ser recomposto pela própria administração pública, como a gente vai ver. E é isso que eu acabei de falar, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Esse tema agora, eu vou deixar para abordar, vou fazer um intervalo agora, e vou deixar para abordá-lo na volta do intervalo.
Eu gostaria de saber se vocês dois que estão me assistindo agora, a Graziele e o Rafael, têm alguma dúvida em relação a tudo que eu falei. Tá tudo bem? Porque se tiver tudo certo, eu vou fazer um intervalo agora e a gente volta daqui 15 minutos. Tudo bem, professora. Tudo certo? Tudo certo, professora. Então tá bom, minha querida. Eu vou fazer, gente, um intervalo de 15 minutos, tá bom? E daqui 15 minutos a gente volta e a gente trabalha esse segundo tópico.